Além do trauma, o pior ainda pode existir. Bom, gente, eu escolhi esse tema, onde eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o trauma, né? O que é o estresse pós-traumático, tá? Algumas características e como cuidar disso. Afinal, viver um trauma já é algo muito ruim, né? Já é muito doloroso. Pessoas que vivem situações traumáticas já vêm com muita dor. E identificar como esse trauma impacta a vida delas até hoje é muito importante para que a gente possa reverter esse quadro. Então, infelizmente, os traumas definem a autoimagem distorcida, a pessoa se sente inferior, define a vida, às vezes, de uma forma muito pessimista, né, onde a pessoa não vê solução ou esperança nas coisas da vida, define relações, né, de forma destrutiva, abusiva, onde a pessoa naturaliza situações abusivas e, por isso, é muito importante a gente compreender melhor o que são esses traumas. Bom, então vamos começar entendendo o que é trauma. Trauma é toda vivência, né, onde existe agressão, violência ou onde existe uma situação destrutiva. A questão é que muitas vezes, quando a gente pensa num trauma, aquela pessoa teve um trauma, a gente pensa em uma coisa específica, única, né, um acidente ou uma doença inesperada gerou um trauma nela, ou um abuso, né, um abuso sexual, né, ou uma situação de violência na rua, enfim. Mas não é só esse tipo de trauma, né? O trauma ele também pode ser, além de uma violência física, né, violências emocionais e psicológicas, que geralmente acontecem de uma forma constante, né? Não é uma pontual, não é uma situação pontual. Então, muitas pessoas crescem em lares, né, violentos, agressivos, ou muitas pessoas podem passar por um processo de abandono. Então, isso também, né, processos psicológicos constantes, né, situações que acontecem ali ao longo e o período da vida da pessoa, também pode gerar trauma e estresse pós-traumático. Então, um trauma psicológico pode desenvolver a partir do assédio, humilhação, desqualificações constantes, né? E isso pode acontecer em várias circunstâncias. Então pode ser na área familiar, né? Nos vínculos familiares, na infância. Isso pode acontecer num vínculo amoroso, então uma relação abusiva, tóxica. Isso pode acontecer inclusive em termos sociais, né? Uma criança que passou por uma situação muito grave de bullying, onde ela se sentia muito inferiorizada, perseguida, até em termos profissionais. Muitas pessoas aparecem no consultório vivendo assédio e abuso, né, dentro do trabalho. Então eu trouxe hoje 4 características, né, do que é o estresse pós-traumático. Número 1, fuga e esquiva. Bom, esses são mecanismos de defesa de uma pessoa que viveu uma situação de trauma, onde ela tenta se distanciar o máximo possível de qualquer coisa que faça ela ter uma lembrança ou um contato. Então algumas pessoas podem inclusive desenvolver, né, um distanciamento social por medo, né? Porque imediatamente aquela situação, aquela vivência pode fazer ela entrar em contato com algum gatilho daquele trauma. Então vamos dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, uma criança que viveu, né, um processo de ensino muito abusivo. E infelizmente isso é muito comum, né? Muitas pessoas são educadas dentro de casa a partir de muita violência física, né? De muita violência psicológica. Então eu desisto de você, você é burro, você não dá conta, você não aprende nada. E isso pode gerar um trauma em relação ao ensino, à educação, como o próprio bullying na escola, né? Então essa pessoa tem uma dificuldade do próprio contato intelectual. Ela fica muito nervosa, né? Ela sempre está se vendo de forma inferiorizada. Então ela se sente incapaz de aprender, ou mesmo quando ela sabe, ela sempre está insegura com isso. Outro exemplo pode ser a própria solidão, né, dentro de relações amorosas. Então, muitas pessoas que vivem traumas, né, ou seja, relações abusivas, onde ela se sentiu extremamente ameaçada, insegura, inferiorizada, essa pessoa pode escolher pela solidão. Então, ela pode ter muito medo de se relacionar de novo, né, ou quando ela tenta se relacionar, ela pode imediatamente entrar num processo de fuga e esquiva, boicotando essa relação, atacando a outra pessoa por medo, né, ou criando situações, imaginação de que aquela pessoa está ferindo e a machucando mesmo quando não esteja. Número 2,
revivência. Revivência é muito comum nos traumas, que é basicamente a gente pegar aquela situação e trazer para outros momentos da nossa vida. É como se o trauma, a neurose, fizesse a gente só enxergar aquilo. A gente tem tanto medo, a gente entra numa defesa, né, tão grande, que a gente tem tanto medo que a gente está o tempo todo em alerta, identificando a possibilidade dessa vivência de novo. Então, por exemplo, uma pessoa que passa uma situação de um assalto, né, de sequestro, ela pode ficar imensamente medrosa de sair de casa, né, gente? Os traumas vão minando muito a nossa energia vital, né, a nossa vida, a nossa escolha, a nossa liberdade, inclusive. Então, a revivência traz tanto pensamentos pessimistas como pensamentos intrusivos, que são basicamente se relembrar. Então a pessoa pode estar vivendo uma situação super tranquila e gostosa, e aí talvez nesse momento que ela se sinta mais leve, tranquila e sem defesa, alguma coisa pode acontecer e ela entrar de novo no mecanismo de defesa. Então é muito comum, né, essas serem pessoas que ficam muito na defensiva, que ficam muito isoladas, né, que têm reações às vezes desproporcionais a algumas situações, exatamente por aquela situação poder gerar um gatilho no trauma dela. 3. Sentimentos negativos. Eu trouxe aqui 4, né, sentimentos muito comuns, como desproteção, impotência, desesperança e vazio. Bom, esse daqui, né, de desproteção é muito comum. A pessoa, como ela está em alerta, ela está com o sentimento o tempo inteiro, né, de que alguma coisa ruim vai acontecer. Seja a partir de um vínculo, seja a partir de uma situação, né, seja a partir de uma expressão dela. Ela pode ter medo das pessoas humilharem, né, desqualificarem, rejeitarem ela. Então, é esse sentimento de que eu não posso confiar, né? Talvez o maior mandato de que um trauma gera é o não confie. Então, esses pensamentos e sentimentos negativos, como por exemplo o de vazio, né, como sentimento de que a vida não tem sentido ou não tem solução. Eu estou tão ameaçada e tão conectada a esse trauma que eu não sinto prazeres, né, eu não me sinto livre, eu não sinto que eu posso ser autêntica. Então, a vida começa num processo de vazio. Então, isso abre muito espaço e muitas portas para o adoecimento emocional, como a depressão, né, e obviamente a ansiedade. Bom, e o número 4, né, é a hipersensibilidade, que quer dizer exatamente essas reações, né, aumentadas. Então, às vezes uma coisa que pode ser corriqueira para alguém, como um não atender um telefone, né, ou uma situação corriqueira, né, às vezes uma coisa que a gente fala brincando e que pode ser corriqueiro, essa pessoa pode sentir de uma forma bem ampliada, né, porque essa situação pode ser um gatilho para ela. Então, essa pessoa tem uma hipervigilância e isso pode gerar insônia, pânico, né, ou seja, ansiedade. Às vezes nem a mesma pessoa consegue explicar, né, ela simplesmente começa a sentir. E aí às vezes pode surgir, por exemplo, uma pessoa que viveu um trauma de abuso sexual por um abraço, por um toque no ombro, né, uma pessoa que viveu uma humilhação, né, uma inferiorização, às vezes uma fala que o outro está colocando ali que não tem nem a ver com ela pode já sentir que aquilo é para ela. Então é muito comum essas pessoas serem mais, terem atitudes mais aumentadas. E aí é muito importante a gente ter um pouco de empatia, né? Se possível entender um pouquinho para que a gente possa dar em algum nível algum suporte. Bom, se você se identificou com alguma dessas características, é muito importante que você busque ajuda. Afinal, os traumas minam muito a nossa vida, a nossa energia vital e a nossa felicidade. Então, algumas coisas precisam acontecer dentro do processo, inclusive você rever a sua autoimagem, ou seja, retomar o seu poder pessoal, sentir de novo que você pode se proteger, de que você tem instrumentos para isso, né? Ressignificar a vida, as relações, ou seja, se cercar de pessoas construtivas para que você possa voltar a confiar, né, na vida e poder usufruir dela com leveza, né? Ou seja, rompendo todo o trauma, né, que aquela situação, que aquela violência gerou. Bom, e é também no processo terapêutico que você vai conseguir se conectar com essa ferida, né? Afinal, é uma grande ameaça, mas se conectar para esvaziar as emoções, né? Expressar aquelas emoções que podem estar ali presas, intoxicando a sua vida, né? Seja o medo, seja a raiva, seja a tristeza, afinal, um trauma, né, gera emoções diversas, tá? Para que você possa realmente se libertar e ir aos poucos curando essa ferida. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se identificou, pode deixar sua mensagem que eu estou sempre respondendo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal também, ativar o sininho. Um beijo e até a próxima!